Pascoal, porque a bola bate, né? Bate no goleiro e o Edu Dracena chega junto na bola ali. O Rafael Marques foi o último a chutar em direção ao gol. O Simon já tira a nossa dúvida. Ó, vamos ver. Se for o Edu, é o primeiro gol do Edu. Não. O gol foi, não. O gol foi dado para o Rafael, só para a gente não fazer confusão. Sim. O gol foi dado para o Rafael Marques, que estreia hoje, um gol importante para ele, porque está começando uma temporada muito disputada, de um elenco muito recheado. Essa imagem vai dar para ver, PVC. Não, o gol contra foi do goleiro. Se é gol contra, é do goleiro. Não, mas foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer exatamente isso. Ou o gol contra do goleiro, ou que a bola tivesse batido na canela do Edu Dracena. Ó o Pitbull. O gol foi o Rafael. Ih, rapaz, olha só o Pitbull indo pra cá. Ele é cheio de marra, hein? Esse cara é um grande... Bom, a gente tem que colocar uma coisa antes de mais nada. Ele tá jogando bola. Tá jogando bem. Isso é importante a gente enfatizar. Ele tá jogando futebol. Isto posto, ele é uma marra... Olha lá o Pitbull, Pascoal. Pega essa. Eu vou falar pra você. Ele é uma festa, hein? Domingo na Vila Belmiro ele já fez festa, já dançou, já mostrou a camisa do Palmeiras pra torcida. Agora fez gol de cabeça. Nossa, era tudo que ele queria. Imitou o Pitbull na comemoração. O time do Palmeiras foi basicamente um time mesclado para essa partida, com poucos titulares. Vê de novo esse lance aí, Vilani. Vê se o goleiro deu uma mão. Tô com um pouco de dúvida, viu, Vilani? O Felipe Melo ficou com uma marca da seleção brasileira, que agora ele só faz gol em time amarelo, né? Quando ele foi contratado pelo Palmeiras, a gente passou diversas vezes aquele gol que ele marcou pela Inter contra o Verona. Só passava aquele gol do Felipe Melo contra o Verona. E agora ele faz um gol de cabeça e também, parecido contra o Mirassol, que também é um time amarelo. Então, amarelar, ele não amarela, mas contra time amarelo ele chegou a resolve. fazer gol contra o Ô, Fenerbahçe. Pascoal, o nosso goleiro Tá. tomou uma sopa de gesso, viu? Tava todo duro quando ele caiu na bola, Pascoal. Ele engoliu uma tábua de passar roupa, porque a bola bateu no peito dele e saiu, ó. Ó, vai, pulou. Segura a marvada, filho. Não segurou. Aí ela vai em cima dele e vai pra dentro do gol. O goleiro fez questão absoluta. Essa do Felipe Melo não dá nem pra discutir. Foi lá no ferro, não tem como o goleiro pegar. Não tem como. Mas o Felipe Melo é um capítulo à parte. 2-0 pro Palmeiras. Palmeiras caminha, como disse o Facincani, para ter a melhor campanha do campeonato e decidir em casa, na fase decisiva do campeonato. Caminha muito bem. Ontem, o Antônio Carlos, que está ali correndo ao lado dele, o Egídio, que está chegando agora, não são titulares e jogaram no time do Palmeiras. Enfim, o time foi bem mexido, bem mesclado, mas se você pegar a escalação do time do Palmeiras, eles jogariam em qualquer outro time grande do futebol brasileiro. O Palmeiras tem um elenco sensacional, né, Vilani? Tem, um elenco espetacular. Quem não tinha jogado ainda, além do Rafael Marques? Do time de hoje? Johan, mas esse não está inscrito. Não está inscrito, ele está fazendo um trabalho de compensação muscular. São os dois únicos ainda que não entraram em campo? Não, deixa eu ver quem mais. O Arouca no primeiro jogo entrou, o Arouca já jogou. O Arouca já jogou. Hoje ficou fora do banco de reserva. A gente pode levantar. E outra coisa, hein? Felipe Melo, o PVC, que tem mais facilidade com os números, pode levantar, se é que você não tem de cabeça, PVC. Quantos jogos o Felipe Melo tem pelo Palmeiras? E se eu não me engano, é um amarelo só tomado, hein? Não, ele tomou 3 amarelos, ficou fora, cumpriu suspensão um já jogo. Cumpriu? Ele já tomou 4 amarelos. Tá. Ele tem 13 jogos agora pelo Palmeiras e tomou 4 cartões amarelos. Ele está tomando um cartão amarelo, pouco, não é tanto cartão assim. A cada 3 jogos ele toma um amarelo. Um amarelo. A gente tem que ponderar que ele é um jogador de contenção, né? E a gente olha de lupa mesmo para o Felipe Melo, que numa primeira entrevista se mostrou muito violento, mas aos poucos as coisas vão acontecendo para ele. Ele jogando futebol e, por mais que provoque aqui, irrite ali, não tem sido violento com os adversários. Jackson Pinheiro, boa noite para você. Estamos abrindo a partir de agora, então, os vestiários do Palmeiras. Tudo bem? Tudo ótimo, Gustavo Vilani, ótima noite para você, aos amigos ligados no Rodada Fox. Pois é, Felipe Melo mais uma vez sendo personagem de um jogo do Verdão, dessa vez marcou o primeiro gol dele, como vocês já bem disseram aí, 13 jogos agora com a camisa do Palmeiras, o primeiro gol do Pitbull. Havia muita expectativa por parte do torcedor palmeirense se ele iria comemorar esse primeiro gol com a camisa do Verdão, imitando um Pitbull. Ficou uma dúvida, porque ele foi comemorar lá do lado onde ficava a torcida organizada, né? O pessoal, foi um Pitbull, foi
um porco, mas foi um pitbull. O pitbull marcou o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. 36 passes no jogo, num jogo morno, né? Num jogo, podemos dizer assim, até frio. O primeiro chute do Palmeiras saiu só aos 31 minutos da etapa inicial com o Roger Guedes. O Felipe Melo com 36 passes, 5 passes errados apenas, a bola girando muito com ele, como de costume, ele também muito eficiente ali na marcação. Começa muito bem essa temporada de 2017 com a camisa do Palmeiras. Bom, o gol, como nós já vimos aí no Rodada Fox, numa falha do goleiro Douglas, o Rafael Marques foi o último a chutar, mas tem essa dúvida aí se a bola bateu no Dracena. Fato é que ele comemorou muito, agora ele passou o Gabriel Jesus e o Cristaldo na vice-artilharia aqui do Allianz Parque, chegou a 12 gols, o artilheiro segue sendo o Dudu, que está com a seleção brasileira com 14 gols. Bom, pessoal, para vocês discutirem aí, pegou todo mundo de surpresa hoje aqui no Allianz Parque, a escalação do Palmeiras, né? Ele começou com o Rafael Marques, foi o primeiro jogo do Rafael Marques como titular nesta temporada. E tiveram 2 cortes. A gente teve resposta por parte da assessoria de imprensa do Palmeiras. O Tietê foi poupado pelo técnico Eduardo Batista devido ao desgaste nos jogos, né, nos últimos jogos, e também poupando o jogador para a sequência importante que vai ter agora em abril. Lembrando que no dia 12 de abril, o Palmeiras recebe aqui mesmo no Allianz Parque o Peñarol pela Libertadores da América. O Tietê foi poupado, ok. O Arouca foi cortado da lista, né, dos relacionados, minutos antes de chegar ali na pedra para a gente a escalação oficial do Palmeiras. A assessoria de imprensa não divulgou o motivo. Isso gerou uma certa estranheza, né? Porque eles sempre adiantam para a imprensa o porquê do corte, como foi no caso do Tietê. Arouca, portanto, foi cortado minutos antes aqui da partida, e a imprensa ficou sabendo e não obteve uma resposta ainda da assessoria de imprensa, e nem ninguém do Palmeiras explicou o motivo do corte do Arouca para a partida contra o Mirassol. Claro, daqui a pouquinho chega aqui o técnico Eduardo Batista, ele vai ser questionado a respeito disso. Também na zona mista, os personagens desse jogo, de mais uma vitória do Palmeiras, 2-0 para cima do Mirassol. Tudo dentro do Rodada Fox e também do Central Fox logo na sequência, pessoal. Valeu, Jackson. A prioridade é sua, companheiro. Sempre que tiver entrevistado, é só chamar. 21.488 pessoas. É um público muito acima da média do Campeonato Paulista, mais abaixo do que o Palmeiras tem tido na temporada. Confere? No Campeonato Paulista, o Palmeiras vinha colocando 25 mil pessoas por jogo. É pouco, levando em conta que o desafio que o Palmeiras se impõe de ter uma média de público cada vez maior e tem conseguido ter média de público de 30 mil pessoas por jogo. No Paulista, não. No estadual, menos. No estadual, 25 mil. Hoje, 21 mil. Também em função do fato do Palmeiras estar classificado. Mas uma das grandes conquistas do Palmeiras nos últimos tempos foi o plano de sócio-torcedor, que o cara sabe que tem que ir no jogo pequeno para poder ir no jogo grande depois. E hoje não foi tanta gente convencida desse aspecto. Talvez porque o Palmeiras já esteja classificado, enfim, não sei, não quero ficar... O ingresso também não é tão barato. Bom, mas aí no processo de milhagem... Pro sócio, mas aí tem outras pessoas, outros atrativos que nessa região dificultam. Nessa região do estádio onde está ali, sentido 100% de ocupação, o sócio-torcedor que paga o plano ouro, que é R$109 por mês, paga 0 o ingresso. É 100% de desconto. Ou seja, se você pagar R$109, o teu ingresso, quando o Palmeiras joga 4 vezes no mês, sai R$28. A questão é que muita gente não tem esse acesso a um plano maior, né? Mas isso se desmente se a gente pensar que o Palmeiras tinha 14 mil pessoas de média de público no Parque Antártica e tem 30 mil lá no Parque. Claro. Ô, Pascoal, será que é porque já atingimos aí o final do mês? Hoje é dia 22, Pascoal. Não, eu acho que é muito mais pelo momento, né? O Palmeiras já está classificado no Campeonato Paulista. Essa partida contra o Mirassol, nem todos os titulares estiveram em campo, pelo contrário. Quase todos os titulares foram poupados. O Edu Dracena, por exemplo, não foi poupado porque não existia outro jogador, outro zagueiro em condições de atuar pelo time do Palmeiras e alguns outros. O Rafael Marques estreou hoje pelo time do Palmeiras na temporada, para você ter uma ideia. Olha a data que nós estamos, Vilani. Hoje foi a estreia dele no time do Palmeiras e não é, para mim, não é surpresa que existem equipes interessadas na contratação do jogador. Mas ele já não quis ir para o Internacional, já não quis ir para outras equipes do futebol brasileiro, porque acha que deve seguir no Palmeiras e que vai conquistar o seu espaço no Palmeiras. Então, existem motivos para que o torcedor, nesse instante, não vá em tanta quantidade ao estádio. Mas 21 mil pessoas para o Campeonato Paulista, eu acho um bom público.
É bom, é muito acima da média do campeonato. Aí a gente, é claro, tem que ponderar, tem muitos jogos, né, entre equipes. A média subiu 35% nesse ano do Campeonato Paulista. Ela continua sendo baixa, mas é de 8.800 pagantes por jogo. Historicamente, a média do Paulista era de 6.500, 7.000. Subiu para 8.800. É muito pouco, comparar com grandes campeonatos do mundo, mas é um crescimento de 35%. Palmeiras sobra em Facincani, 10 pontos à frente do Novo Horizontino. Olha o saldo. Pelo elenco, pelo time, pelo momento vivido, embalo de torcida, são inúmeros fatores aqui que a gente elenca em relação a esse Palmeiras, que faz uma campanha nada surpreendente, né? A expectativa era de que o Palmeiras fizesse, se não a melhor campanha, mas uma das 3 melhores campanhas do campeonato, e prova com todo o investimento feito na temporada 2017, que é o time que vai sempre estar nas cabeças nessas brigas pelas principais competições. O Palmeiras está à frente em tudo, PVC? Ataque, defesa, posse de bola, troca É a melhor de passe? defesa do campeonato, mas não é o melhor ataque. A melhor ataque do campeonato é o São Paulo. São Paulo, né? O São Paulo que está ganhando 1-0. Mas a melhor defesa do campeonato, o Palmeiras tem conseguido manter essa média, disputando sempre com o Corinthians. O Corinthians tomou gol da Ferroviária, o Palmeiras tomou gol do Santos também. O Palmeiras tomou 5 gols do campeonato paulista. 5. E o Corinthians tomou 6. São Paulo 1, Botafogo 0. Resultado importante para a gente dar sequência aqui a todos os jogos da rodada. Lembrando que o Santos já venceu e já ganhou. Placar final, exemplo do Palmeiras, 2 para o Santos, 0 para o São Bento, jogo em Sorocaba. Esse aí, 2-0 para o Palmeiras em cima do Mirassol, foi no Allianz Parque. E olha, Vilani, nesses próximos dias aí vai ter uma movimentação muito intensa, porque dirigentes do futebol da Turquia dizem que virão ao Brasil para fazer proposta pelo Dudu. O Palmeiras não tem nenhum interesse em fazer negócio com o jogador. Aliás, a patrocinadora do Palmeiras comprou a outra metade, o Palmeiras só tinha metade, a patrocinadora comprou a outra metade do vínculo do jogador. Então, ele é 100% do Palmeiras e a empresa disse que também não tem nenhuma vontade de que o Dudu saia e nem o Dudu tem interesse em sair. Mas o futebol da Turquia deve vir nessa janela de meio de ano com uma proposta para levar Dudu. O bagulho é doido. Felipe Melo, Pitbull, cachorro doido. Cachorro louco, né? Cachorro louco? É louco, perdão. É o que Agora, canta a torcida do Palmeiras. Pelo que tem jogado de bola, Dudu, pode esperar uma proposta aí, ou se o Palmeiras um dia quiser negociar o Dudu, né, Pascoal? No mínimo aí, quarentinha, né? Vamos de quarentinha pra cima, pelo que o Dudu tem jogado. Calma. Eu conversei com o Dudu semana passada, por meio da assessoria dele, falei no expediente agora há pouco. A pergunta que eu fiz pra ele foi sobre a fase que ele tá vivendo. Ele acabou de renovar contrato. Sim, e ele disse, como ele jogou na Europa, eu perguntei, jogou na Europa, jogou na Ucrânia, e voltou pro Brasil aos 23 anos, tá com 25. Eu perguntei pra ele sobre a ambição de voltar à Europa ou a ambição de jogar pela seleção brasileira. Claro que uma coisa não precisa excluir a outra necessariamente. Mas entre as duas opções, ele falou, eu prefiro a seleção brasileira. Eu quero ficar no Palmeiras, jogar bem pelo Palmeiras, que é o que vai me dar chance de jogar a Copa do Mundo pela seleção. Tem alguns jogadores assim, né? O Miranda, que vai ser o capitão da seleção, inclusive, amanhã, também bateu na França, voltou, aí até ele se transferir novamente, né? Ele teve que amadurecer no Brasil. É aquela história do gato escaldado, né, Pascoal? Quando o cara bate lá e sente que não é tudo isso, né? Que é melhor ele ir numa boa do que ir de qualquer jeito só para falar que joga na Europa ou só para colocar um a mais no bolso. É melhor sair com mais respaldo para jogar, né? Para não ficar sendo emprestado, para não ficar encostado, enfim. Quando o jogador sai, jogador da importância do Dudu, por exemplo, né? A gente sabe que ele tem que ir para jogar num gigante do futebol europeu. Não menosprezando o futebol da Turquia, não é isso. Mas eu acho que o Dudu tem condições de jogar num grande do futebol europeu. Pelo que ele está jogando no Palmeiras, é o principal jogador do Palmeiras. Ô, Pascoal, o principal artilheiro do Allianz, diga. É o maior jogador da temporada? É o melhor jogador desse início de temporada no Brasil? Dos que eu estou vendo jogar, no futebol brasileiro, eu acho que ele está um pouco acima do Diego do Flamengo, mas ele é, para mim, o principal jogador em atividade no futebol brasileiro hoje. Mas o Diego está bem perto. PVC? Dudu e Diego. Eu voto Dudu. Dudu? E você, Facincani? Dudu tá mais decisivo que o Diego, até pelos números, né?
E o posicionamento também facilita muito. O Dudu é mais atacante, o Diego é mais meia. Então, por isso, o Dudu tá um passinho à frente. Sobis também tá, não podemos esquecê-lo, né? O Cruzeiro deu uma descidinha agora, né? O Cruzeiro continua sendo invicto, manteve um empate contra o Tombense no meio de semana, no fim de semana. Depois um empate contra o Joinville com o time reserva pela Primeira Liga na terça-feira à noite. O Cruzeiro deu uma descidinha, o Sobis não jogou contra o Joinville, então ele tem sido muito importante. Mas foi uma semana, os últimos 5 dias do Cruzeiro foram num nível um pouquinho abaixo do que vinha sendo. O Cruzeiro foi vaiado no domingo. Só para ser justo também e não esquecer, o Fred tem 11 gols em 10 jogos, para a gente também não perder de vista o que tem feito o Fred, já trintão, né? Já um cara mais para o final da carreira do que o Dudu, mas um jogador que brilha também no futebol brasileiro. Estamos aguardando entrevistas do Allianz Parque. O Jackson Pinheiro está lá prontinho, aguardando a passagem dos jogadores na zona mista, para falar da vitória do Palmeiras 2-0 em cima do Mirassol. E o Mirassol que começou tão bem o campeonato, hein, Vilani? Impressionante. O início do Mirassol era aquele início arrasador, era para chegar e se classificar. De repente o time vai caindo, já perde até a condição de segundo colocado para a Ponte Preta e de repente nem se classifica para a sequência do campeonato. Pois é, já saiu da zona de classificação do Campeonato Paulista. Carlos Simon, olho na tela e, enfim, diga pra gente se é gol contra, se é gol do Edu Dracena ou se é gol do Rafael Marques, que é o cara que chuta essa bola. O goleiro rebate, Simon, e tem uma grande confusão na pequena área. Rafael, que não é bobo nem nada, precisa de moral, está estreando hoje na temporada, saiu comemorando. Na súmula, o gol é dele. O goleiro ali é peito de mola, né, Vilani? Aquela bola ali, vou te contar. Mas a bola é cruzada e o goleiro faz o gol. É autogol, denominado pela FIFA, porque essa bola ia passar na frente do gol. Essa bola não tinha direção ao gol, ele cruzou ela. E o goleiro acabou colocando a bola para dentro. Não pega no Dracena, né, que era a dúvida do PVC, pega só no goleiro, ó. Se ninguém toca essa bola, passa reto. Tá? Então, portanto, é gol contra do goleiro do Mirassol. E qual a diferença? Você sempre diz aqui que quando o cara chuta, a intenção é a que vale? Quando o cara chuta em direção ao gol, por exemplo, esse aí. A bola estiver em direção ao gol, aos 7,32 metros por 2,44, que é que mede a meta, é gol de quem chutou. A intenção de chutar em direção ao gol. Nesse caso, não. Nesse caso, a bola não ia em direção ao gol. Se não toca no goleiro, ela ia passar na frente da meta. Por isso que é autogol, assim denominado pela FIFA. Olha, ou seja, gol contra. Muito obrigado, Simon. Eu tô na dúvida agora, porque todos os sites, a gente estava aqui fazendo Rodada Fox ao vivo, enquanto a bola rolava no Allianz Parque, todo mundo tá dando gol pro Rafael Marques. O Jackson, de repente, pode esclarecer isso pra gente. Não sei se o árbitro... eu tô em dúvida se ele, de fato, vai colocar pro Rafael Marques como todo mundo imagina. O Simon tá dizendo que no duro, né? No rigor do que manda a regra, o gol é contra do goleiro. Não seria gol, portanto, do Rafael Marques. Era a minha dúvida lá atrás. Seria um passe pro Edu Dracena, né? A tentativa dele inicial. E aí o Edu entra junto com o goleiro, claro, no desvio da bola. E todo mundo sai comemorando, porque, independentemente da intenção, o gol foi dado, né? E o gol foi marcado. Mas o Simon tá cobertíssimo de razão. O Rafael tenta o passe ali pro meio para a entrada do Dracena. E aí, com o goleiro no abafa ali no desespero, a bola toca nele e entra pro gol. Placar em andamento, 1 para o São Paulo, 0 para o Botafogo, gol do Gilberto. Intervalo, tem todo o segundo tempo pela frente, o São Paulo vai vencendo e se mantém na ponta do grupo. Só para acertar a informação inteira, goleiro Douglas, a gente põe a bola para dentro. Ô Vilani, engraçado, né? Eu queria voltar só rapidinho nesse tema que você citou, dos jogadores que batem volta na Europa, né, e que depois conseguem afirmar a carreira na seleção brasileira. A própria seleção teve o Miranda, que você citou, o Gil, bateu no futebol francês, o Fagner, o Dudu, Renato Augusto, Diego Souza, né, que tudo bem, fez uma carreira menor na Europa do que em relação aos outros, mas se afirmou muito mais aqui no Brasil. Isso enfim, dá olhando por assim, aqui. O cara não vai se arriscar de novo. Juliano. Se não tiver convicção que será uma boa para a carreira e para a família, para o entorno, o
cara não vai Diego, mais. Ele pode precisar de dinheiro. Se ele precisa de dinheiro, ele Você vai. acha que ele precisa? Não, o Dudu, acho que hoje talvez não. Renovou o contrato, Eu acho subiu que ele tá a super multa, bem. né? Acho que ele tá super bem, acho que o momento dele pensar em Aliás, seleção. ele chega disputado, o que imagino ter dado uma boa condição para ele negociar salário. Ele chega concorrido, né? Era quem que era? São Paulo? São Paulo, Corinthians e Palmeiras. É o chapéu, porque a semana inteira, 10 dias, 20 dias, o Corinthians e o São Paulo vai pro Corinthians, não vai pro São Paulo, vai pro Corinthians, vai pro São Paulo no sábado de manhã, tá no Palmeiras. É. E ele sofreu, no começo da trajetória dele, ele sofreu um pouco isso, mas se você pegar a trajetória do Dudu e comparar com tudo que houve no Palmeiras nos 2 anos e quase meio que ele tá no Palmeiras, olha aqui, o Palmeiras ganhou 2 títulos em 2 anos seguidos, o que não acontecia desde 2000, na sequência. A Crefisa tinha entrado em 2014, já estava no ano que quase caiu. Sim. Então não é só a Crefisa. E a Crefisa não é uma coisa igual a Parmalat, não era a Crefisa, não existe. Então se tem, o presidente mudou, o técnico mudou 4 vezes. Os titulares da Copa do Brasil e no Brasileiro, só 2 do time titular, Vitor Hugo e Dudu. Tem um período de tempo do Palmeiras, se ele continuar nesse período, nessa toada, ele vai marcar um período. Se o Palmeiras continuar vencendo. Isso é raríssimo hoje em dia, né? O Palmeiras continuar vencendo e ele continuar sendo parte importante dessa equipe, ele vai ser o Palmeiras do Dudu. Né? Porque ele é o ponto comum entre tudo isso. Num time que mudou o presidente, mudou o técnico, o patrocinador é o mesmo, mas tem só 2 titulares iguais, porque o Praia não foi titular no Brasileiro, foi o Jailson pela lesão. Zé também, né? Zé Roberto também. Jackson Pinheiro, voltamos ao Allianz Parque. Imagino que todos vocês aí, repórteres, Jackson, tenham visto ou imaginado o gol dado para o Rafael. O Simon disse aqui, revendo a imagem, que o gol foi contra. Sim, não, na realidade a gente também ficou na dúvida, né? Eu particularmente estava na risca ali do gol e vi que realmente o gol foi contra, né? Foi um autogol do goleiro Douglas. Só que o árbitro da partida colocou já na súmula e disse também para a imprensa que o gol foi do Rafael Marques. Ele chega, pessoal, estou com os números do Rafael Marques aqui e fica só essa questão mesmo, assim, poxa, ele tem sido procurado por grandes equipes do futebol brasileiro, não tem sido muito aproveitado pelo técnico Eduardo Batista, só que ele tem muita identificação, né, com o torcedor palmeirense. Ele gosta muito do Palmeiras, gosta muito da academia e é muito querido pelo atual grupo. A prova disso é que quando ele marca o gol, né, quando sai o gol do Palmeiras, ele marca o gol, fica até estranho, né? Mas quando ele marca o gol, de fato, o gol foi para ele, e quando ele marca o gol, todo o elenco palmeirense vai abraçá-lo, vai comemorar o gol com o Rafael Marques. O Rafael Marques tem 33 anos, foi o 106º jogo dele com a camisa do Palmeiras, claro, somando as passagens dele, né? Não é a primeira vez que ele está vestindo a camisa do Palmeiras, e o 22º gol dele. Eu repito que ele passou o Gabriel Jesus e o Cristaldo na vice-artilharia do Allianz Parque aqui. Agora ele tem 12 gols, essa artilharia segue com o Dudu, o Gabriel Jesus e o Cristaldo seguem com 11 gols. Daqui a pouquinho tá demorando, viu? Daqui a pouquinho o Eduardo Batista fala por aqui. Um outro detalhe foi hoje também na escalação, o Pascoal até falou sobre isso, né? O Eduardo Batista teve que quebrar a cabeça aí porque o Mina está com a seleção brasileira, ele não tinha outro zagueiro. O Thiago Martins está contundido e o Antônio Carlos, garoto revelado pelo Corinthians, que foi muito bem na Ponte Preta, do Eduardo Batista, veio para o Palmeiras, ele jogou ao lado do Edu Dracena novamente. E poupou sim, poupou o Zé Roberto, a gente viu que poupou o Tietê. Segue ainda, pessoal, a dúvida aqui, até agora a gente buscando aqui nos bastidores a informação do porquê do corte do Arouca que estava relacionado para a partida. Assim que o Eduardo Batista chegar aqui, e chegou ao vivo no Rodada Fox, vamos ver se a gente consegue. Ô Gustavo Vilan, a gente segue daqui, dá tempo? A gente pode, de repente, começar fazendo a primeira pergunta aqui, Casa Via, da assessoria de imprensa. Tudo Toca bom, em frente. Eduardo, aqui no fundo, aqui ao fundo. Eduardo, eu começo com uma pergunta não relacionada, claro, com a bola rolando, mas sobre um corte do Arouca. Eu gostaria que você explicasse os 2 cortes, tanto do Tietê quanto do Arouca. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Os dois fizeram sentiram um desconforto e a gente esperou, né? A gente não queria trazer ninguém para cá sem estar 100%. E aí a gente decidiu cortá-los e seguir com quem estava 100%.
Eduardo, eu queria que você falasse um pouco a respeito do jogo, mas com outro aspecto, né? Para muita gente essa partida foi importante para jogar um pouquinho mais, né? Eu queria que você falasse de quem fez o gol, né? O Rafael Marques fez o gol depois de muito tempo sem começar como titular. E o Felipe Melo fez o gol, eu acho que para coroar também todo esse desenvolvimento que ele teve nesse início de temporada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do Rafael Marques, do Felipe Melo, falando dos gols deles. O Rafael simbolizou hoje a vitória, o gol do grupo, do trabalho. Infelizmente, nós não estávamos podendo dar uma sequência a ele, né? Assim como o Alexandro, assim como o próprio Érico, o Vitinho. Né? E nós criamos uma situação que a gente pôde dar essas oportunidades. E ver o atleta aproveitando, entrando bem, brigando. Né? Lógico que sente o ritmo, e para isso nós o colocamos no jogo, fez o gol, né? Tá feliz, assim como todos, né? E é importante, a gente vai se formando, vai se fortalecendo, e a gente sempre fala, não é um time, né? É um elenco que vai trazer os objetivos para o Palmeiras. E o Felipe, acho que esse gol coroa, né? Esse momento dele, né? Um jogador que vive uma grande fase defensivamente, ofensivamente, participa muito da construção das jogadas, e ele já buscava esse gol há um tempo. Né? Então, as coisas têm acontecido boas para a gente. Né? Dentro do momento, sem acontecer tudo, não é nada rápido, tudo é trabalhado, né? Dentro de uma sequência, né, boa para a gente. Fruto de trabalho, de perseverança, né, de nas horas difíceis nós estarmos juntos, né, nas horas boas nós estarmos juntos. Hoje na preleção eu passei para eles. A gente veio de 4 jogos de uma mobilização muito grande, né, de torcida, nosso, né, e hoje a gente tem que tomar cuidado para não ser traído pela nossa consciência, né, para não ter um relaxamento que qualquer ser humano numa situação dessa teria. E pelo contrário, nós conseguimos ficar concentrados, pegamos uma equipe extremamente organizada defensivamente, né, respeitou. É uma equipe que sempre vinha, né, com mais um atacante, e hoje ele jogou assim no Morumbi contra o São Paulo, jogou contra o Corinthians, e hoje ele tira esse atacante para um volante. Quer dizer, respeitou a equipe do Palmeiras, se fechou, e nós tivemos a paciência, né, nós tivemos a serenidade de jogar, achar os espaços, talvez no primeiro tempo um pouquinho moroso, né, mas no segundo tempo voltamos mais aceso e fomos premiados com os gols. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Bem. Com relação a algumas coisas que nós observamos, né, de um ano para o outro principalmente, o Michel Bastos era um jogador que ele era muito criticado no São Paulo, pela torcida por não mostrar garra, muitas vezes pela torcida também por ele não desenvolver bem um futebol tecnicamente, não desempenhar um bom futebol dentro do gramado. E no time do Eduardo Batista, o Michel Bastos joga no meio, o Michel Bastos joga na ponta, o Michel Bastos entra durante o jogo e o Michel Bastos entra como titular e sempre corresponde. Hoje, 2 assistências praticamente, porque as 2 bolas que originaram os gols vieram e tiveram de uma jogada que começou do pé dele. O que dizer que aconteceu com esse Michel Bastos para que ele desenvolvesse tanto o futebol dele dentro do Palmeiras? Olha, desde o primeiro dia, né, que nós começamos a trabalhar, e eu conheci o Michel Bastos, enfrentar contra, mas não o conhecia pessoalmente. Ele já se mostrou, né, com uma vontade muito grande de desenvolver de novo o bom futebol que ele fez na Europa, principalmente. Né, ele esteve na França, e jogar o tempo que ele jogou no futebol francês não é para qualquer um. Ele veio com essa disposição, um jogador de muita qualidade, e nós até freamos um pouquinho essa ansiedade dele, né, porque ele tinha que entrar em forma. Ele entendeu, né, vem conseguindo, buscando seu espaço na equipe, importante. Ele joga no meio, ele joga de volante, ele joga na direita, ele joga na esquerda, e sempre correspondendo bem. E uma coisa que nunca faltou, garra. Isso é o sinônimo não só dele, como de todos os outros. A gente vende isso diariamente para eles. Não basta só ter o melhor elenco tecnicamente. Nós temos que brigar. Se a gente brigar mais com o adversário, aí a qualidade técnica ela vai valer. Então essa ideia ele comprou, assim como os outros, né, e foi importante, né, em 2 jogadas trabalhadas, né, essa bola do Felipe ela é treinada, né, a primeira falta também, a batida dele ele trabalha bastante,
Então, as coisas, quando você trabalha, as coisas vêm acontecendo e a gente fica feliz, né? Não só pelo Michel, mas por todos que estão trabalhando. Edu, são duas perguntas, por gentileza. A primeira é, o futebol é muito cíclico, né? Depois do clássico contra o Corinthians, você respondia perguntas sobre pressão no cargo e etc. Hoje, depois de 14 jogos, uma sequência de 4 vitórias, acho que seu início como treinador aqui no Palmeiras, acho que é um dos melhores da história, né? Afinal de contas, são 9 vitórias e somente 2 derrotas. Queria que você falasse primeiramente sobre isso. E a segunda, como é que você pretende montar a zaga do seu time para sábado, levando em consideração que você tem a volta do Vitor Hugo e que você tem o Edu aí numa sequência de alguns jogos já? Primeiro, eu sou um cara muito focado nos momentos mais difíceis e nesses momentos, né, a diretoria, em nome do Alexandre, do Cícero e do próprio presidente, me deu muito apoio e respaldo para fazer o meu trabalho. Então, eu tive muito tranquilo. E quando a gente consegue bons resultados, eu continuo tranquilo e focado, porque a gente sabe que é o início de uma caminhada, né? A gente tem muita coisa a conquistar ainda. Nós temos um mês de abril importantíssimo, onde você decide um Campeonato Paulista e praticamente decide uma vaga na Libertadores. Então, o foco continua, a gente fica feliz com os resultados, é importante que os jogadores estão entendendo, né, os jogadores estão vindo junto, e não é comigo, é com a comissão técnica, com o trabalho, com a diretoria, né, e porque só assim a gente vai conseguir vencer. É um ano muito difícil para a gente, porque nós traçamos, né, buscar, né, ter sucesso em todos os campeonatos. E é isso que nós vamos correr atrás. Então é importante esse início de confiança, mas importantíssimo ressaltar o ambiente que tem dentro do Palmeiras, dentro do vestiário, entre os atletas, comissão técnica. Isso é importantíssimo. Então, mais que os resultados, né, que eu conquistei, o que nós conquistamos até aqui, foi conquistar um vestiário forte. Jogadores comprometidos, que jogando, não jogando, estão buscando. Jogadores que entram, como o Rafael entrou, que depois de 10 partidas fez a sua reestreia nesse ano, ou a estreia num jogo oficial, e entrou brigando, entrou buscando, fez gol. E isso é muito importante para mim. E acho que essa é a minha maior vitória até aqui, né? Ter conseguido unir tudo, né? Você trabalhar para um bem comum, fazer os atletas trabalharem para um bem comum. Quanto à zaga, a gente está bem confiante, né? Bem contente, porque o que a gente fizer, as coisas vão andar, né? Tinha o Mina, não saiu o Mina, tem o Antônio Carlos, que fez a partida que ele fez hoje, e esse é o Antônio Carlos que trabalhou comigo ano passado. O Edu, né, vive um momento físico e técnico importantíssimo, né? Mas para sábado eu tenho que dar um descanso pro meu velhinho aí. Pro sábado eu tenho que descansar, botar as perninhas dele para cima, né? Porque ele nesse jogo, o mesmo risco que talvez eu corresse com o Tietchan, eu não quis correr, com ele eu também tinha, mas eu não tinha por onde, né? Então eu conversei bastante com ele depois do jogo do Santos, pedi para que ele fizesse muito mais do que ele já faz em termos de recuperação, que eu ia precisar dele hoje aqui. E ele faz essa excelente partida que ele fez, mais uma vez, dando equilíbrio, né? Os zagueiros que jogam do lado dele são jovens, como é o Antônio Carlos, como é o próprio Mina, tem experiência internacional, né? Mas ele dá confiança, e agora é a hora dele sábado ele dar uma descansadinha para que quarta-feira e na outra semana ele já esteja pronto para nos ajudar novamente. Quer dizer então que o velhinho vai descansar, como disse o Eduardo Batista. Rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com a reta final do nosso Rodada Fox.